Falar então sobre o renascimento do comércio e o renascimento das cidades, fato que ocorreu aí na Baixa Idade Média. Aí essas duas imagens correspondem a uma cidade na Espanha, Ávila. Ávila ficou famosa porque as suas muralhas estão preservadas até hoje. Quando começou o Renascimento, tudo que era associado à Idade Média era visto de uma maneira pejorativa. Então, muitas cidades acabaram destruindo as suas muralhas, os seus portais de entrada, e Ávila, né, preservou. Então, vamos aí terminar esse slide com essa imagem de Ávila. A Idade Média, ela corresponde àquele período que se estende da queda de Roma do Ocidente até a queda de Roma do Oriente, que é Constantinopla, período de aproximadamente 1000 anos. E é possível dividir esse momento em dois. Eu tenho a chamada Alta Idade Média, que seria o início dela. Eu coloquei aqui do século XI, do século V ao século XI. O que seria então, o que estava acontecendo nesse momento? A principal característica, falou em Alta Idade Média, o que deve vir na nossa cabeça? Seria o momento de formação do mundo feudal. E o mundo feudal nasceu do declínio do Império Romano e das invasões bárbaras. Então, o que está ocorrendo nesse momento? Eu coloquei aqui alguns tópicos das transformações que a Europa estava vivenciando na chamada Alta Idade Média. Então, eu tenho as invasões bárbaras, as pessoas deixam, né, a cidade e passam a viver no campo. Lembra que quando a gente falou sobre a decadência de Roma e a formação do mundo feudal, eu ressaltei para vocês a importância do chamado colonato, tá? Quando o plebeu vai para o campo substituir o trabalho do escravo no latifúndio do patrício. Eu tenho uma fragmentação do poder central. O Império Romano se esfacela, eu tenho o surgimento de vários reinos bárbaros, e os povos bárbaros têm os costumes de doar terras a seus guerreiros, naquilo que nós vimos como benefício, como comitatus. E a grande consequência disso é a fragmentação desse poder central. O marco dessa fragmentação, conforme eu venho ressaltando para vocês, é o ano 843, com o chamado Tratado de Verdun, onde Luís o Piedoso divide o seu império em 3 partes, entregando a cada um de seus filhos uma parte desse seu território. Bom, eu tenho também o declínio do comércio. Vários fatores explicam esse declínio do comércio. A produção agrícola torna-se extremamente baixa, então não há um excedente. Não havendo um excedente, não há o que ser comercializado. O Mediterrâneo, que era a principal rota do comércio dos europeus, agora encontra-se na mão dos árabes. O feudo é autossuficiente. O declínio das cidades, o comércio é uma atividade típica das cidades. Então, todos esses fatores colaboram para o declínio dessa atividade. Então, continuando a falar das transformações vivenciadas na Europa na Baixa Idade Média, eu tenho aqui um grande número de mortos. O que leva a esse grande número de mortos? Eu tenho aqui as invasões bárbaras. Então, com a chegada dos povos bárbaros, eu tenho um aumento das guerras, então as invasões bárbaras. E mais do que isso, esses povos bárbaros, eles trazem doenças que não haviam na Europa, provocando então, né, epidemias aqui, né, vários surtos de doenças, provocando a morte de muitas pessoas. Eu tenho também o surgimento aqui de uma sociedade estamental. Falou em sociedade feudal, a gente já comentou sobre ela nas aulas anteriores. O que a gente tem que lembrar de 3 características? Essa sociedade, ela é dividida em classes, tá? Então é uma sociedade dividida em classes. Mais ainda, é uma sociedade sem mobilidade. Então é uma sociedade sem mobilidade. E uma terceira característica que eu quero que vocês lembrem é uma sociedade hierarquizada, onde
eu tenho a camada servil, que é uma camada que está abaixo das demais, que seria a da nobreza e a do clero. E eu tenho o fortalecimento da igreja. Essa igreja, ela torna-se a grande senhora feudal. Essa igreja, ela passa a controlar o modo de pensar e agir do homem medieval. Tanto é que eu tenho predomínio aqui do pensamento teocêntrico, tá? A igreja passa a controlar, a ditar as regras dessa sociedade. Bom, eu fiz uma pequena revisão da formação do mundo feudal, porque, na verdade, o que eu quero ressaltar agora? Que todas essas mudanças que nós acabamos de citar, elas levam ao declínio do comércio, e também das cidades. Então, falou em Alta Idade Média, o que a gente tem que lembrar, revisando? É o momento de formação do feudalismo, momento que todas essas transformações estão ocorrendo e entre essas consequências eu tenho o declínio da atividade comercial e, consequentemente, das cidades. Saindo então da Alta Idade Média, nós entramos na Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média corresponde a qual momento da história? Corresponde ao século XI, vamos colocar aqui do século XI ao século XV. Se a Alta Idade Média é o momento de formação do mundo feudal, a Baixa Idade Média é o momento de declínio desse mundo feudal, de declínio do feudalismo. A Europa, então, ela passa a vivenciar algumas mudanças. Quais são essas mudanças? A gente tem uma diminuição no ritmo das invasões bárbaras. Não é que elas deixaram de ocorrer, mas aquela onda de povos bárbaros, principalmente vindo do leste da Europa, dos chamados povos germânicos, ela praticamente cessa. Eu tenho novas invasões dos povos nórdicos, dos vikings, mas em uma velocidade e intensidade muito menor. Então eu tenho uma diminuição das invasões bárbaras. Consequentemente, eu tenho também uma diminuição das doenças. Aquelas doenças novas que provocaram grandes epidemias no início da Alta Idade Média, muitas pessoas morreram, as que sobreviveram criaram anticorpos e transmitiram para as próximas gerações. Então, eu tenho aqui uma diminuição das invasões bárbaras, uma diminuição das doenças. O que eu posso associar a isso? Eu tenho aqui menos mortes provocado pela diminuição das guerras contra os bárbaros e pelas doenças. Então vamos associar que esse fato provoca uma queda na taxa de mortalidade. Então eu tenho aqui menos mortes. Um outro ponto extremamente importante é que eu tenho uma segunda revolução agrícola. A primeira ocorreu lá na pré-história, que possibilitou ao homem nômade tornar-se sedentário. Agora a gente está vivendo uma segunda revolução agrícola. Alguns fatos colaboram para isso. Eu tenho a diminuição dos conflitos, então áreas que ficaram abandonadas agora novamente podem ser utilizadas para a prática do comércio. Então vamos colocar aqui o aumento da área de plantio. O aumento da área de plantio. Além do aumento da área de plantio, a gente pode colocar o uso de novas técnicas e instrumentos agrícolas. Então, eu tenho aqui o uso da charrua. O que seria a charrua? Vou colocar aqui, o uso da charrua. A charrua agora é um arado feito de ferro e ele vai revolver de maneira mais eficiente a terra, então aumentando a sua produtividade. Aqui vai um fato interessante. O metal, ele era algo exclusivo da nobreza. Então é a primeira vez que o camponês tem acesso ao metal e ele vai utilizá-lo como um instrumento agrícola. Além do uso da charrua, eu tenho aqui o surgimento da chamada atrelagem peitoral, tá? Atrelagem peitoral.
peitoral. Antes, quem é que era que puxava o arado lá no feudo? Era o boi, devido à sua força física. Colocava-se 2 pedaços de madeira no pescoço dele, aqui, tal, no pescoço, e cordas saíam dali, e toda a força que o boi fazia, ele fazia com parte, nessa parte aqui, né, do pescoço dele. E por isso o boi era utilizado, porque ele era bem mais forte, ele conseguia puxar o arado. Agora, com essa atrelagem peitoral, um novo arreio é colocado no animal, que envolve agora o peito dele. Então agora a força dele vai ser retirada do peito e não mais do pescoço aqui. Isso aumenta a efetividade na tração do animal, possibilitando a substituição do boi pelo cavalo. E o cavalo é um animal bem mais dócil na hora de lidar ali no trabalho agrícola. É um animal mais ágil, aumentando a produtividade. Então, essa atrelagem peitoral, ela possibilitou a substituição, tá difícil hoje, do boi pelo cavalo. Além disso, as cidades começam a aparecer. E com as cidades surgindo, eu tenho o surgimento de um lixo orgânico. Esse lixo orgânico ele pode ser utilizado agora também na adubação da terra. Então, eu tenho aqui a adubação da terra. Todos esses fatores levam a produção agrícola a aumentar de maneira considerável. Alguns historiadores falam que ela dobra a produção, outros chegam a dizer que ela até triplica, o que não é tão difícil, porque a produção agrícola era muito baixa. Então, aumentar, né, em 3 vezes aquilo que era pouco não é tão difícil assim, tá? Um outro ponto importante que a gente viu na última aula é que eu tenho, no ano 1095, o Papa Urbano II convocando as pessoas a pegarem armas, pintarem uma cruz na tua roupa e lutarem na chamada Guerra Santa. São as cruzadas. Qual é a grande consequência das cruzadas que eu venho ressaltando? Elas libertaram Jerusalém do domínio islâmico? Não, mas elas libertaram o Mediterrâneo do domínio islâmico. E a partir desse momento, os europeus voltam a utilizar esse mar para o comércio. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que com a eclosão das cruzadas, eu tenho a abertura do Mediterrâneo para o comércio dos europeus. É esse ponto que eu quero ressaltar aqui. Então, a abertura do Mediterrâneo para o comércio dos europeus. Se eu quiser ser mais específico, a gente lembra da Quarta Cruzada, onde quem é que passa a controlar o comércio nesse mar? As chamadas cidades italianas. Essas mudanças que a Europa estava vivenciando, elas trazem algumas consequências. Então vamos lá. Eu tenho uma explosão populacional. O que provocou essa explosão populacional? Eu tenho então uma queda na taxa de mortalidade devido à diminuição das guerras, das doenças. Eu tenho também um aumento na longevidade. Com a revolução agrícola, a pessoa melhor alimentada, ela vive mais. Então, o que aconteceu? Na Alta Idade Média, nasciam muitas pessoas, mas morriam muitas. Então, a população crescia pouco. Agora, continua nascendo muitas pessoas, só que o número de mortes caiu drasticamente. Então, isso provoca uma explosão populacional. O que eu quero, né, associar? Como esse fato favoreceu o renascimento do comércio? Bom, primeiro que a gente viu na aula anterior que isso torna-se um problema, esse excedente populacional. Um problema para o camponês, tá? Que agora o feudo não é mais suficiente para atender a sua realidade, então ele começa a fugir do feudo, começa a ser expulso do feudo, começa a surgir um grande número de pessoas perambulando pela Europa, aumentando o clima de tensão, para diminuir esse número de excedente de pessoas perambulando pela Europa. Lembra das chamadas cruzadas não oficiais? A cruzada das crianças, dos mendigos, tinha como um dos objetivos
diminuir esse excedente populacional. É também um problema para os nobres, que começam a lutar. As guerras eram tão intensas que a igreja precisava intervir, né? Criando momentos em que essa guerra era proibida, como a paz de Deus, a trégua de Deus. Mas isso a gente já viu na aula anterior. O que eu quero comentar agora? Eu quero comentar é que surge agora um grupo de pessoas não ligadas à Terra. Então eu tenho aqui um grupo de pessoas não ligadas à Terra. Grupo de pessoas não ligadas à Terra. E essas pessoas não ligadas à Terra, elas precisam encontrar uma nova atividade para sobreviver. E que atividade vai ser essa? Pode ser o comércio, pode ser o artesanato. Mais do que isso, antes, como todas as pessoas viviam no feudo, havia necessidade de abastecer essas pessoas? Havia um mercado consumidor para o comércio? Não, porque o feudo era autossuficiente. Agora, eu tenho um grupo de pessoas não ligadas à terra que necessitam adquirir os seus produtos para sobreviver. Então, nasce agora um mercado consumidor. Eu tenho também aqui o aumento da produção agrícola. Qual é a importância desse fato para o comércio? Agora surge um excedente que pode ser comercializado. Lembre que na Alta Idade Média, a produção agrícola ela era extremamente baixa. Agora eu tenho um excedente e esse excedente pode ser comercializado. E um outro ponto importante é que eu tenho a reabertura do Mediterrâneo para os europeus. Então, com as cruzadas, esse mar volta a ser utilizado para o comércio praticado pelos povos da Europa. Todas essas mudanças, elas vão provocar consequências, e entre as quais, a consequência maior, eu já comentei com vocês, é o declínio do mundo feudal. Mas vamos ser mais específico? Eu quero ressaltar agora que ocorre o renascimento do comércio e das cidades nesse momento. Então, Baixa Idade Média, momento de declínio do mundo feudal, onde o comércio e as cidades voltam a ter importância no cenário europeu.